Ô, gente, nós queríamos conversar com vocês um pouco sobre a safra 24-25 no Centro-Sul. Quando o Nilceu e eu discutíamos o que seria a safra, me veio à memória minha meninice e a discussão de Ulisses, fechando os ouvidos para não ouvir as sereias ou sendo amarrado para ouvi-las e não cometer qualquer bobagem e o navio não ser afundado. Por que isso? Quer dizer, qual é a lógica disso? A lógica disso é que nós temos tantos comentários no setor, feitos por gente, às vezes, sem a menor noção do que se trata. E acabam as pessoas sendo impregnadas por isso, ouvindo essas coisas que a gente chama de canto da sereia, e acabam se iludindo. A visão da ilusão é a visão que o Nilceu chama safra 24-25, a safra da ilusão. Então vamos começar, Nilceu, conversando um pouquinho, o que foi, quais foram as variáveis, o que aconteceu nessa safra que a gente acabou rotulando da safra da ilusão? Só que a ilusão começou com a ostentação, né? Começou com o resultado maravilhoso de 23, 24. E a gente percebe que o setor tem essa característica, uma safra muito boa, a gente acaba projetando para a safra seguinte algo que tende a ser melhor ainda. Uma safra muito ruim, obrigatoriamente a próxima safra vai ser terrível, né? E muita coisa pode acontecer numa safra de cana, né? Nós não estamos falando de uma cultura que vai ser plantada em um mês e colhida em um mês. Estamos falando de uma cultura plantada ao longo de vários meses e colhida ao longo de vários meses, onde pode chover, no momento onde não deveria ou a mais do que deveria, e com isso mudar toda a dinâmica, né, do resultado do que a gente estaria esperando. E 24 e 25 sofreu com esse mal. Uma pressão muito grande do sucesso de 23 e 24, com expectativas muito infladas. Só que não era fácil superar 23 e 24. O melhor resultado que nós tínhamos tido desde 2015. Então, logo na sequência, a gente já conseguir superar isso, era querer um pouco demais. Além disso, temos cannabis. A cannabis era isolada. Algumas regiões tinham, a maioria não tinha. E havia uma série de fatores, né, para quem estava olhando, acompanha a safra canavieira de mais perto, que já indicavam uma potencial quebra para 24, 25. Primeira coisa, a idade média ia aumentar, né? Passamos 2 anos com muito plantio, 21 para 22, 22 para 23, e resultou então na menor idade média que nós vimos aí em 23, 24. Agora a gente chega em 24, 25 para canavial envelhecendo rapidamente. Isso reduz o potencial já da cultura. Com uma primavera e um verão já com problema hídrico, o ponto de partida já era menor. Então, lá em abril, quando a gente discutiu sobre a safra, a gente não sabia que ia ser seco, mas não tão seco quanto foi. Mas o desenho de uma quebra já estava feito. É interessante estar ouvindo você, porque eu me lembro quando nós discutimos isso, que a gente tinha uma expectativa que teria uma tendência, e falamos isso, vamos dizer assim, desde outubro do outro ano. Em abril desse ano, isso foi muito salientado, e muita gente tinha uma expectativa. Você botou isso muito bem, Nilceu. É importante que quem está nos ouvindo se lembre disso. A gente tem, como ser humano, uma tendência de o que está mais próximo e aconteceu, a gente imaginar que seguirá dessa forma. E não é assim a safra. E cana não é nada assim. Mas eu me lembro em abril de você comentar que você estava com menos medo de florescimento, porque os dados indicavam que não seria forte. Você tinha um pouco de temor do frio, como seria o frio, se teria geada. E obviamente a gente comentava, nós não estamos na nossa projeção imaginando geada, mas pode ser que tenha geada, pode ser que tenha incêndio, então nós temos que ter uma base. E a nossa base, você se lembra, Nilceu, a gente falava entre 585 a 590 milhões de toneladas de cana como uma base se tudo acontecesse de ruim. O Nilceu, aconteceu, né? Sim, aconteceu. Foi mais seco do que a gente imaginava. Os incêndios muito maiores do que qualquer um de nós imaginaria. A questão da geada, ela foi pontual, não tendo um impacto tão grande. Aliás, o impacto foi muito pequeno, não dá nem para se falar.
diante de tudo que aconteceu em função da seca e dos incêndios. Mas já que era a safra da ilusão, a brincadeira da ilusão ela ia além do lado negativo, né? Tinha o lado positivo, que muita gente falava, olha, não, a quebra vai ser muito maior, vamos para baixo de 580, né? Mas correndo por fora a gente tinha um outro fator, que era a área. A área de produção ela vem aumentando, ano após ano, a concorrência com a soja vem diminuindo, migrando, uma migração de área que tinha ido para a soja retornando para a cana. Isso foi acontecendo de forma gradual e nós não percebemos. E quando a gente chegou no ano passado, um ótimo resultado, reduzindo a reforma, o que aconteceu? Sobrou mais área. Então é um ano onde a produtividade agrícola pode ser muito menor do que a gente imaginava, mas a área pode surpreender e muito positivamente. Isso vai se contrabalancear ao ponto de gerar uma safra tão boa quanto o passado? Não, mas talvez não tão ruim, né? Se afinal esse valor de em torno de 590 é uma safra para o Centro-Sul, pensar nos últimos 10 anos, boa. Né? Esse ponto, Nilceu, isso é legal. Os 653 milhões de toneladas de cana da safra passada acaba ficando na cabeça das pessoas como se fosse normal. Não, não foi normal. O anormal é o 653. O 600 é o normal. Se a gente examinar no tempo, na lógica, a gente vem estagnado em torno de 600. Então não tem novidade nenhuma nesse número. A novidade teria se realmente fosse um número muito maior ou muito menor, né? Pois bem, de qualquer modo, quando a gente olha para essa coisa, Nilceu, da quebra, é importante, talvez você pudesse comentar um pouco, a variabilidade esse ano está sendo uma coisa impressionante de região para região. A gente olha Goiás, está positivo, Piracicaba está positivo, mas você vai para Rio Preto ou você vai para Araçatuba ou mesmo Ribeirão, o impacto é muito maior. Como dizia um amigo meu, acima do Tietê é uma desgraça. É isso mesmo? Sim. Temperaturas muito altas, foi um cenário generalizado, mas principalmente a chuva que aconteceu entre final de março e início de abril, nesse trecho entre Araçatuba, Rio Preto e Ribeirão Preto, foi menor do que nessas outras regiões, Goiás, enfim, parte de Minas, e isso gerou um impacto para essa safra. E lembrando, a quebra, sempre que nós falamos de quebra, a gente fala pensando na safra anterior. Na safra anterior, essas 3 regiões haviam sido as 3 melhores produtividades. Então, era um cenário completamente oposto. Pega Araçatuba, o ano passado teve a melhor produtividade dos últimos 10 anos. Qualquer coisa que fosse abaixo disso ia ser ruim. Concordo? Então, poderia ser a segunda melhor produtividade da história. Ia ser menos do que a do ano passado, que era melhor. Então, a gente tem essa diferença muito grande. Mas eu acho que o que também tem chamado a atenção nessa safra é que, diante de tanta seca, diante de tanto déficit hídrico, a expectativa é, bom, vamos ter uma perda de produtividade, mas quem sabe isso não seja em alguma medida contrabalanceado por uma melhoria na qualidade da matéria-prima. E essa qualidade da matéria-prima ela veio ruim desde o começo de safra, por vários fatores. A gente não pode falar que o fator que penalizou a pureza do caldo no início, em abril, foi o mesmo que está penalizando agora em setembro, outubro. Mas o fato é que parece que tudo que podia acontecer de ruim para a qualidade aconteceu nesse ano. Isso é impressionante, porque vocês estão ouvindo. A gente fala em cana, mas naturalmente nós estamos falando de soja, de milho, como disse o Nilceu antes. A gente viveu alguns anos com perda de área, porque nós tivemos os anos dourados da soja e do milho. Aí despenca o mercado, caem os preços de soja e milho, o pessoal voltou para a cana, portanto aumentou. Se fala, Nilceu, de um crescimento de 3 pontos percentuais na área. É bastante. Quando a gente está falando de números como 7,5, 7,6 milhões de hectares colhidos na outra safra e agora caminhando para 7,8 ou coisa parecida com isso para essa safra. Então essa é uma variação importante que acontece e que às vezes também corrige a queda de produtividade. Quem faz conta sem conhecer
essas variáveis, acaba incorrendo em erro, porque, vamos dizer assim, considera um número cheio de produtividade a menos e esquece do aumento da área, ou vice-versa, né? Então, essas coisas se compõem e acabam dando susto em muita gente. Nós entendemos que esse ano, Nilceu, uma coisa impressionante esse ano, que assustou todo mundo, é que você olhava o mercado, aqueles que lidam com interesses do mercado, projetavam um mix de açúcar muito alto. E não aconteceu. E aí todos começaram a se questionar lá fora mesmo. Demorou para cair a ficha do pessoal que seria um mix normal. Nós não iríamos aumentar o mix. Mas o que é que está por trás disso? Aí o pessoal diz, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas a pureza da cana não sobe. Ela não está atingindo o nível que poderia atingir. Quando houve a queimada, eu me lembro, conversando com o Nilceu, eu falei, nossa, Nilceu, como é que vai ser agora? E a reação primeira dele falou, olha, a primeira coisa que acontece vai dar uma subida na TR. Isso vai acontecer. Depois vai despencar. Pois bem, isso está acontecendo, talvez venha a chuva agora, o último terço vai sofrer, a gente vai ter um final tenso de safra, né, Nilceu? Sim. E nós passamos desde o início da safra correndo atrás do rabo, perdão a palavra, mas essa acho que é a melhor explicação. Em abril, nós tivemos um início de safra retardado na primeira quinzena pelas chuvas que aconteceram em final de março, começo de abril, bem no período onde a gente estava passando pelo processo de maturação induzida pelo uso de maturadores. O canavial veio de uma sequência de períodos de chuva, sem chuva, durante a primavera e o verão, chegou no final do verão, resolve chover quando a gente já estava preparando a maturação, atrapalhou essa maturação inicial. Depois nós viemos ali maio, junho, ainda com reflexos desse prejuízo. Outro reflexo que a gente acaba não falando muito, mas o censo varietal ele acabou sendo torturado para tal forma que hoje a gente trabalha com uma porcentagem maior de variedades médias tardias, tentando fugir de efeito de déficit hídrico, colhendo mais cedo variedades médias tardias, que não têm potencial de sacarose, né, para esse momento de safra. Soma esses dois fatores, depois áreas apresentando o complexo de podridão, então, muita cana morta dentro do canavial, depois incêndio. Cada mês do ano foi uma surpresa negativa para essa qualidade da matéria-prima, né? E agora, na reta final, o que mais vai penalizar é o somatório de tudo isso. Então ainda tem o cana queimada no campo, tem o cana morta por conta de seca, por conta de complexo de podridão, e agora a chuva retorna com altas temperaturas. O processo de inversão de sacarose vai acontecer a 1000. E outra, chovendo, não colhe. Não colhendo, o canavial fica mais tempo no campo. Aí que a coisa desanda mesmo. E isso é importante, gente, porque a gente tem que olhar o mercado. O impacto disso tudo se faz no mercado. À medida em que o mercado vai caindo a ficha do mercado, que o Brasil realmente vai produzir menos. O Brasil, se produzir 39 milhões de toneladas de açúcar, a gente vai estar muito feliz. Essa que é a verdade. 42, 43, falavam em números assim. Portanto, o balanço de oferta e demanda vai estar apertado, de açúcar. Os nossos estoques não são estoques altos, são estoques limitados. Por outro lado, a Índia, que se temia muito que exportasse, até agora não exportou, ela está aumentando o uso da cana para fazer etanol, e se exportar, no máximo consegue exportar 1 milhão de toneladas, o que é irrelevante. Nós vamos ter falta de produto físico no primeiro trimestre de 25, portanto vão ter subidas de preço. Estamos vendo de uma forma que vai ser muito interessante o crescimento acelerado do consumo de etanol, até por causa dos problemas de guerra no Oriente Médio. Corre-se o risco de ver o preço do petróleo subindo e algumas correções. De qualquer modo, para aquele que está nos ouvindo, que é agricultor, pelo menos 18 centavos de reais por quilo de ATR você guarda no bolso. E reza um pouquinho para ver se pode vir um pouquinho mais. Tá certo, Nilceu? Opa, a expectativa nossa é essa, como fornecedor, né, que a gente possa ter aí uma certa compensação por toda essa perda que nós passamos durante essa safra. Vão se acostumando com isso, vocês vão ver a nossa cara com mais frequência.
A gente vai estar com os nossos Canaplancast constantemente conversando com vocês, convidando-os a participar e relembrando da importância da sua presença no dia 24 de outubro, na reunião que a gente vai fazer lá em Ribeirão Preto, no antigo Hotel JP, em que todos esses temas vão ser abordados, além, obviamente, do detalhamento técnico de cada coisa que nós falamos aqui. Espero vocês lá.